Esse tipo de gente devia ficar em casa. A frase não foi sussurrada, foi lançada no ar. Como se fosse normal, o corredor do shopping continuou iluminado. As vitrines brilhavam, as pessoas caminhavam. Mas, ali, o tempo parou. Ela estava na fila da praça de alimentação. Uma mão segurava a bolsa. A outra repousava na cadeira do filho. Proteção silenciosa. O menino olhava para o cardápio iluminado, tentando escolher o lanche. Concentrado, inocente. O homem atrás deles bufou. Já não basta ocupar espaço. Ainda tem que demorar. Alguns ouviram, desviaram os olhos. Ninguém disse nada. O silêncio foi constrangedor. Pesado. Ela sentiu o rosto esquentar. Não era a primeira vez, mas doía como se fosse. Ela respirou fundo. Não respondeu. O filho abaixou o olhar devagar. Pequeno demais para entender a crueldade. Grande o suficiente para sentir o peso dela. Duas adolescentes cochichavam. Um senhor balançava a cabeça, mas permaneceu imóvel. O homem continuou. Shopping não é lugar para isso. A frase atravessou o ar como uma lâmina. Os dedos dela apertaram o apoio da cadeira. As articulações ficaram brancas. Então veio a pergunta. Baixa, frágil, mãe. A gente está atrapalhando? O barulho das conversas ficou distante. Os talheres batendo nos pratos desapareceram. Só existia aquele olhar e o julgamento ao redor. Ela poderia ir embora. Fingir que não ouviu. Fazer o que o mundo espera. Encoleran mais algo. Dentro dela, se recusava a aceitar aquilo, e naquele instante, tudo começou a mudar. Ela se abaixou levemente, até ficar na altura dele. O shopping continuava barulhento, mas ali era só mãe e filho. Ela segurou o rosto dele com delicadeza. Não, meu amor, a gente nunca atrapalha. Disse firme, mas com ternura. Ele a observou como quem busca confirmação. Não nas palavras, mas nos olhos. E ela sustentou o olhar, porque ele precisava acreditar. E ela precisava ser forte o suficiente para que ele acreditasse. Desde pequeno, ela aprendeu a responder perguntas que nenhuma mãe deveria precisar responder. Por que eu não corro como os outros? Por que as pessoas olham assim? Eu vou melhorar, mãe? Perguntas feitas com esperança, nunca com revolta. E todas as vezes, ela sorria antes de responder, mesmo quando chorava no banheiro depois. Ela lembrava das madrugadas no hospital, do som constante dos aparelhos, do diagnóstico dito em tom técnico, frio demais para uma mãe ouvir. Lembrava do dia em que segurou a mão minúscula dele e fez uma promessa silenciosa: nunca deixar você se sentir menor do que ninguém. E desde então, cada dia era uma batalha invisível. Acordar mais cedo para organizar a rotina, carregar a cadeira para dentro do ônibus, enfrentar olhares atravessados, escutar comentários disfarçados de opinião. Ela aprendia a ignorar, mas nunca se acostumava. Naquela fila, ela ajeitou a blusa dele, passou a mão pelos cabelos com carinho. Um gesto simples, mas cheio de significado. Qual você vai escolher hoje? Ele apontou para o lanche maior. Os olhos brilharam por um segundo. E naquele brilho, ela encontrou força, porque para ele, aquele era só mais um dia comum. Com fome, com vontade de batata frita. Ele não via a crueldade como os adultos viam. Ele só queria viver. E ela faria qualquer coisa para que ele pudesse viver com dignidade. Ela lembrava da primeira vez que ele conseguiu mover levemente os dedos, da fisioterapia difícil, do esforço para segurar um lápis. Cada pequena conquista era comemorada, como uma medalha olímpica. Cada sorriso dele era uma vitória. Ela aprendeu a celebrar o que muitos chamariam de mínimo, porque para eles nada era pequeno. Ela não era apenas mãe, era apoio, era bra, era escudo, era mundo e mesmo cansada. Ela nunca deixou que ele percebesse o peso que carregava. Ele a olhava como se ela fosse invencível. E talvez fosse, não porque não sentia a dor, mas porque continuava, apesar dela. Na fila,
Ela sentiu os olhares ainda sobre eles. Mas algo tinha mudado. Ela não estava mais envergonhada. Ela estava decidida. Filho segurou a mão dela. Pequena. Quente. Eu gosto quando a gente sai junto. Mãe, a frase foi simples, mas atravessou o coração dela como luz. Porque tudo o que ela fazia era para que ele nunca deixasse de gostar de sair. Nunca deixasse de sonhar. Nunca deixasse de ocupar espaço. Ela beijou a testa dele. Demorado. Como quem sela uma promessa invisível. O mundo podia olhar. Podia julgar. Podia falar. Mas entre eles, existia algo mais forte do que qualquer comentário. Amor que não pede permissão. Amor que não encolhe, amor que permanece. E naquele instante, quem estava atrás deles não fazia ideia de que estava mexendo com a força mais perigosa que existe, a força de uma mãe que decidiu não ir embora. A atendente chamou o próximo da fila. Ela empurrou a cadeira alguns centímetros à frente. Movimento simples, cuidadoso. Mas o homem atrás deles não recuou. Ele deu um passo lateral. Como se quisesse ultrapassar. Você podia ser mais rápida. Tem gente esperando. Ela respirou. Contou mentalmente até 3. Estamos na fila como todo mundo. A resposta foi calma. Controlada. Isso pareceu irritá-lo ainda mais. Todo mundo? Ele riu, sem humor. Você sabe que não é a mesma coisa. Algumas pessoas agora observavam com mais atenção. Os cochichos aumentaram. O filho segurou com mais força a lateral da cadeira. Ela percebeu. A tensão começava a se espalhar como eletricidade no ar. Senhor, por favor, ela disse, ainda firme. Só queremos fazer nosso pedido. Ele bufou alto. É sempre assim. Querem tratamento especial. Tratamento especial, palavra ecoou como uma acusação injusta. Ela não tinha pedido nada além de respeito. O atendente hesitou. Olhou para o homem. Olhou para ela. Não sabia para onde direcionar a atenção. O homem então fez algo pior do que falar alto. Ele levantou o celular. Vou filmar isso aqui. As pessoas precisam ver. Um frio percorreu as costas dela. Não pelo vídeo, mas pela intenção. Transformar humilhação em espetáculo. 2 adolescentes começaram a gravar também. Um rapaz murmurou. Deixa para lá, moça. Evita a confusão. Evita a confusão. Como se a presença dela fosse a confusão. O filho olhou ao redor. Confuso, mãe. Por que ele está bravo? A pergunta veio tremida dessa vez. Ela sentiu o coração acelerar. Não podia demonstrar medo, mas o ambiente já tinha mudado. O homem deu outro passo à frente. Agora estava ao lado deles. Vocês atrasam tudo. Depois reclamam que o mundo é preconceituoso. Frase foi dita com desprezo calculado. Ela sentiu a adrenalina subir. O corpo queria reagir. A mente pedia controle. Ela sabia que qualquer palavra mal colocada poderia virar contra ela. Ela sabia como essas histórias costumam terminar. Bastava um recorte de vídeo, um momento isolado, uma mãe exaltada, e todo o contexto desapareceria. O filho começou a balançar levemente as mãos. Sinal claro de ansiedade, ela colocou a mão sobre a dele. Pressão leve. Presença, olha para mim menos, ela sussurrou. Ele obedeceu. Mas os olhos dele estavam diferentes agora. Não era só dúvida, era medo. O homem soltou outra frase. Vocês deveriam ter um lugar separado. Facilitaria para todo mundo, separado. Como se dignidade fosse um privilégio negociável. Um senhor mais velho finalmente falou. Já chega. A voz não era alta, mas rompeu a inércia. O homem virou o rosto, irritado. Estou dizendo o que todo mundo pensa. Nem todo mundo. Mas muitos ainda estavam em silêncio. E o silêncio, às vezes, pesa mais do que o insulto. O atendente chamou novamente. Próximo, ela sabia que era a vez dela. Mas o homem avançou meio passo, tentando ocupar o espaço. Foi um movimento pequeno, mas simbólico. Como se quisesse empurrá-lo para fora. Sem tocar, ela segurou firme a cadeira. Não recuou, não levantou a voz, mas também não cedeu. O ambiente estava dividido agora. Alguns desconfortáveis, outros curiosos, poucos indignados.
O filho respirava mais rápido. Mãe, vamos embora? A pergunta cortou mais que qualquer frase anterior, porque ali estava o risco real. Não era humilhação. Era ensinar a ele que, diante da injustiça, o melhor caminho é desaparecer. Ela fechou os olhos por um segundo. A adrenalina pulsava. O coração batia forte. Era o ponto de ruptura. E todos ali ainda não sabiam que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria completamente aquela cena. Ela fechou os olhos por um segundo, só um segundo. Mas ali dentro, uma guerra inteira acontecia. O coração batia forte. As mãos estavam frias. A garganta apertada. Ela poderia ir embora. Seria mais fácil empurrar a cadeira até a saída, entrar no carro, chorar sozinha depois, como já tinha feito outras vezes, porque ninguém vê as batalhas que acontecem depois que a porta se fecha. O filho continuava olhando para ela, esperando direção, esperando segurança. Ela sentiu a pequena mão dele puxar a manga da sua blusa. Mãe, eu fiz alguma coisa errada? A pergunta veio inocente, mas destruiu qualquer defesa que ainda restava dentro dela. Ela se ajoelhou completamente agora, ficando na altura exata dos olhos dele. Ao redor, o burburinho diminuía. Alguns observavam em silêncio, outros fingiam mexer no celular. O homem ainda estava ali, impaciente, convencido da própria razão. Mas naquele momento, ele desapareceu do foco dela. Só existia o filho. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Os olhos estavam marejados, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Não ali, não agora. Você não fez nada errado. Nada. Ela falou devagar. Cada palavra escolhida com cuidado. O mundo às vezes esquece como ser gentil. Mas isso não é culpa sua. Ele piscou. Tentando entender. A gente pode ir para casa? A voz dele já não tinha brilho. Tinha cansaço, e isso doeu mais do que qualquer ofensa, porque não era só sobre aquele homem, era sobre o acúmulo, sobre todas as vezes, sobre todos os olhares. Ela sentiu o peso de anos comprimido naquele corredor iluminado. As terapias, os médicos, as contas, os comentários velados. O esforço constante para provar que o filho dela tinha valor, como se valor precisasse ser provado. Ela pensou, por um instante, em desistir daquela fila, não pela vergonha, mas pelo filho, para protegê-lo do que o mundo insiste em mostrar cedo demais. O atendente chamou novamente, senhora? A voz trouxe a realidade de volta. Ela levantou, devagar. As pernas estavam levemente trêmulas. O homem cruzou os braços, esperando que ela cedesse, esperando que ela saísse, esperando que o espaço fosse liberado. O filho segurava, firme a lateral da cadeira. Os olhos dele estavam fixos nela agora. Não no homem, não nas pessoas. Nela, como quem pergunta sem palavras. O que a gente faz agora? E naquele instante, ela percebeu algo importante. Se ela fosse embora naquele momento, ele aprenderia que o lugar dele é sempre fora da fila. Sempre. Fora do centro, sempre fora do direito. Ela respirou fundo. O ar entrou pesado. Saiu decidido. Ela inclinou o corpo levemente e sussurrou perto do ouvido dele. A gente fica. Não foi um grito, não foi um discurso. Foi uma decisão. Silenciosa, mas definitiva. Ela virou a cadeira, novamente em direção ao balcão. O homem fez um pequeno movimento de irritação. Mas ela já não estava olhando para ele. O filho engoliu seco. Ainda havia medo ali, mas também havia algo novo começando a surgir. Confiança, porque a mãe dele não estava indo embora, e naquele exato momento, alguém do outro lado do corredor, que observava tudo em silêncio desde o início, guardou o celular no bolso e começou a caminhar na direção deles, do outro lado do corredor. Alguém tinha visto tudo. Desde a primeira frase, desde o primeiro olhar atravessado, desde o momento em que o menino perguntou se estava atrapalhando, ele não interveio antes. Observou. Não por indiferença, mas por atenção.
O homem estava encostado próximo a uma coluna, vestindo roupas simples. Nada chamativo. Nada que o destacasse da multidão. Mas os olhos não perdiam nenhum detalhe. Ele viu quando o celular foi levantado para filmar. Viu quando a mãe se ajoelhou. Viu quando decidiu ficar. E viu algo que quase ninguém percebeu. Uma pequena placa acima do balcão. Prioridade garantida por lei. A maioria passa por placas assim todos os dias. Sem ler, sem notar. Mas ele leu. E então caminhou passos firmes. Pressa, sem espetáculo. Enquanto isso, o atendente aguardava a confirmação do pedido. Ela apontou para o lanche escolhido pelo filho. A voz estava estável agora. Um combo desse. Por favor. O homem atrás soltou um suspiro impaciente. Isso é absurdo. Foi quando a nova voz entrou na cena. Absurdo é o que o senhor está fazendo. Não foi alta, mas foi clara. O homem virou o rosto rapidamente. Evoque e quem? O desconhecido parou ao lado da mãe. Manteve uma distância respeitosa. Alguém que ouviu o suficiente. O clima mudou. As pessoas que antes só observavam, agora prestavam atenção de verdade. O desconhecido apontou discretamente para a placa acima do balcão. O senhor leu ali? O homem franziu a testa. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O tom continuava controlado. Sem agressividade, sem gritos. Mas firme. Prioridade não é favor, é direito. O silêncio ficou mais denso. O filho olhava para o homem novo, curioso. A mãe permaneceu quieta, observando. O homem tentou rir. Todo mundo sabe como essas coisas funcionam. O desconhecido inclinou levemente a cabeça. Eu sei exatamente como funcionam. Ele tirou algo do bolso. Não, era um celular. Era um crachá, um pequeno discreto, mas suficiente para mudar o ar do ambiente. O homem da fila perdeu o sorriso. O senhor trabalha aqui? O desconhecido respondeu com calma. Trabalho. Uma pausa. E também respondo pela segurança e pelo cumprimento das normas deste shopping. Algumas pessoas começaram a cochichar novamente, mas agora o tom era diferente. Não era curiosidade, era expectativa. O homem cruzou os braços novamente, tentando sustentar postura. Eu só estava dando minha opinião. Sua opinião não pode constranger clientes, respondeu o funcionário. Muito menos desrespeitar direitos garantidos. A palavra direitos ecoou. A mãe sentiu algo mudar dentro dela. Não era vingança. Era validação. Alguém tinha visto. Alguém tinha entendido. Alguém estava se posicionando. O filho apertou levemente a mão dela. Mãe, ele está ajudando a gente? Ela respirou fundo. Está, meu amor. O funcionário então olhou diretamente para o homem da fila. Vou pedir que o senhor nos acompanhe para esclarecimentos. O homem hesitou. Olhou ao redor. Agora os olhares que antes eram silenciosos estavam atentos. Ele não era mais o dono da situação. E pela primeira vez, pareceu desconfortável. Mas aquilo ainda não era o fim. Porque o funcionário ainda não tinha terminado. E o que ele diria a seguir mudaria completamente o rumo daquela tarde. O homem tentou sustentar o olhar. Eu não fiz nada demais. O funcionário manteve a postura serena. O senhor constrangeu uma cliente. Filmou sem autorização. E desrespeitou prioridade, garantida por lei. Alguns murmúrios se espalharam. Agora ninguém desviava os olhos. O homem percebeu que a narrativa tinha mudado. Ele já não era o incomodado. Era o centro da situação. Isso é exagero. Ele rebateu. Funcionário respirou fundo. O shopping possui câmeras em todos os corredores, inclusive neste. Silêncio. O funcionário continuou. E além disso, recebemos 2 denúncias formais agora mesmo. Ele fez um leve gesto com a cabeça. Senhor mais velho que havia dito, já chega. Estava parado alguns metros atrás. E uma das adolescentes, aquela que antes cochichava, agora segurava o celular de outra forma. Ela não estava filmando a mãe. Estava registrando o comportamento do homem.
A tensão mudou de lado. O homem engoliu seco. Isso é ridículo. Não, respondeu o funcionário. Ridículo é fazer uma criança perguntar se está atrapalhando por existir. A frase caiu como um selo definitivo. A mãe sentiu o ar voltar aos pulmões com mais força. Não era sobre humilhar de volta. Não era sobre vingança. Era sobre verdade. O funcionário então se voltou para ela. O tom suavizou. Senhora, pedimos desculpas pelo ocorrido. O senhor será conduzido à administração. Ele olhou novamente para o homem e poderá responder formalmente pela conduta. O homem tentou argumentar mais uma vez, mas a segurança já se aproximava discretamente, sem espetáculo, sem gritos. Apenas consequência. As pessoas abriram espaço. Dessa vez, não para expulsar, mas para proteger. O filho observava tudo com atenção. Mãe, ele vai ficar de castigo. Ela sorriu levemente. Ele vai aprender. Funcionário fez algo que ninguém esperava. Ele se abaixou na altura do menino. Você não está atrapalhando ninguém. Este lugar também é seu. O menino ficou em silêncio por um segundo. Depois, um sorriso tímido apareceu. Pequeno, mas verdadeiro. O funcionário se levantou e olhou ao redor. O shopping é um espaço público. E espaço público significa para todos. Algumas pessoas assentiram. Outras aplaudiram discretamente. Nada exagerado, mas suficiente para transformar o ambiente. A mãe sentiu os ombros relaxarem. Pela primeira vez, desde que chegaram o pedido ficou pronto. O atendente entregou a bandeja com cuidado redobrado. Desculpa pelo transtorno. Senhora, ela agradeceu com a cabeça. Não precisava de mais palavras. Enquanto o homem era conduzido pelo corredor, os olhares agora não eram de julgamento. Eram de reprovação direcionada a ele. A dinâmica tinha virado sem escândalo, sem gritos. Apenas justiça sendo aplicada com firmeza. A mãe pegou a bandeja. O filho segurava a batata, frita como se fosse um troféu. A gente ficou. Né, mãe? Ela respirou fundo. Ficou. E naquele momento, ou era só sobre lanche, era sobre permanência, era sobre não aceitar ser empurrada para fora, era sobre mostrar ao filho que dignidade não se negocia. E o que ninguém ali sabia é que aquela decisão simples de não ir embora seria lembrada por ele por muito tempo. Eles encontraram uma mesa perto da janela. A luz da tarde entrava suave, atravessando o vidro e desenhando sombras tranquilas no chão. Barulho do shopping voltou ao normal, conversas, risos, talheres, más. Algo estava diferente. Não no ambiente. Neles, ela colocou a bandeja sobre a mesa com cuidado. Organizou o copo. Arrumou o guardanapo no colo do filho. Gestos simples, rotineiros. Mas agora, carregados de vitória silenciosa, o menino pegou a batata frita. Olhou para ela. Mãe, a gente ganhou. Ela sorriu. Não era um sorriso de orgulho exagerado, nem de revanche. Era sereno. A gente não estava lutando para ganhar. Estávamos lutando para ficar. Ele pensou por um instante. Depois, mordeu a batata e abriu um sorriso maior. Um sorriso leve, sem peso, sem medo. Ela observou aquele sorriso como quem observa algo precioso demais para perder, porque minutos antes, ele tinha perguntado se estava atrapalhando. Agora, ele ria. E isso era tudo. Algumas pessoas que passaram por ali lançaram olhares diferentes. Não de curiosidade, mas de respeito. A adolescente que havia registrado a cena passou perto da mesa. Ela diminuiu o passo e disse baixinho: Ele é muito corajoso. A mãe respondeu com um leve aceno. Mas sabia, coragem não era ausência de medo. Era permanecer apesar dele. Filho começou a contar algo sobre um jogo que queria aprender. Falava animado, gesticulando com as mãos. A ansiedade tinha ido embora. O brilho tinha voltado. E isso restaurava algo dentro dela também, porque o maior medo dela não era o preconceito. Era que o preconceito roubasse a alegria dele. Mas não roubou.
Não. Naquele dia, ela tomou um gole do refrigerante. Sentiu o corpo relaxar. Os ombros já não estavam tensos. A respiração estava mais profunda. A cena que antes parecia pesada, agora parecia distante, como se tivesse ficado em outro corredor. O filho limpou a boca com um guardanapo e disse: "Mãe, quando eu crescer, eu quero trabalhar aqui." Ela riu suavemente. Para fazer o quê? Para ajudar as pessoas a ficarem? Ela ficou em silêncio por um segundo, sentindo o peso e a beleza daquela frase. Aquela tarde tinha deixado uma marca, mas não de dor, de significado ao redor. O shopping continuava igual. As lojas abertas, as promoções piscando nas vitrines. Mas para ela, o espaço tinha mudado, porque agora aquele lugar não era um território hostil. Era um lugar onde ela ficou. Onde o filho ficou. Onde a dignidade deles não foi negociada. Ela segurou a mão dele por cima da mesa, não para proteger, mas para compartilhar o momento. Ele apertou de volta, sem perceber. Aquele gesto simples era a verdadeira restauração. Não era sobre o homem sendo levado, não era sobre a advertência. Era sobre o sorriso que voltou. Era sobre o direito de existir, sem pedir desculpas. E enquanto o sol começava a baixar lá fora, ela percebeu algo que nenhuma humilhação consegue apagar. Amor que permanecia sempre mais forte do que qualquer voz que tenta diminuir. Naquela tarde, ninguém saiu do shopping diferente por causa de uma promoção. Mas muita gente saiu diferente. Por causa de uma decisão, ela poderia ter ido embora. Seria mais fácil, mais rápido, menos doloroso naquele momento. Mas o filho lembraria. Lembraria do dia em que perguntou se estava atrapalhando. E lembraria da resposta, não apenas nas palavras, mas na atitude, porque filhos não aprendem coragem ouvindo discursos, aprendem observando escolhas. Ela ensinou algo que nenhuma escola ensina, que dignidade não é favor, que espaço não se implora, que respeito não se negocia, e ensinou da forma mais poderosa possível, ficando sem gritar, sem ofender, sem se rebaixar ao mesmo nível, apenas permanecendo. Talvez aquele homem esqueça o que fez, talvez minimize, talvez diga que foi exagero, mas o menino não vai esquecer. Ele vai lembrar da mãe ajoelhando na frente dele, segurando seu rosto com firmeza e carinho, dizendo que ele nunca a atrapalha por existir. Vai lembrar da decisão de ficar. E isso constrói identidade. Porque existem dias comuns, e existem dias que moldam quem nós nos tornamos. Inclusão não começa em discursos bonitos. Começa quando alguém decide não empurrar o outro para fora, quando alguém decide interromper a humilhação, quando alguém decide não ser cúmplice pelo silêncio. Força não é sempre levantar a voz. Às vezes, força é respirar fundo e permanecer no próprio lugar, é olhar para quem você ama e escolher coragem. O mundo ainda será injusto muitas vezes, mas histórias como essa lembram algo essencial. O amor que permanece é sempre mais forte do que qualquer voz que tenta diminuir. E talvez a pergunta que fica não seja sobre aquela mãe, mas sobre você. Se estivesse ali, teria ficado em silêncio? Ou teria ajudado alguém a permanecer? Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, se você acredita que respeito não é favor, se você acredita que coragem silenciosa transforma ambientes, então faça parte disso. Se inscreva agora no canal, porque aqui, cada história tem um propósito. Cada vídeo é um lembrete de que dignidade não se negocia, e cada inscrição ajuda a espalhar mensagens que o mundo precisa ouvir. Não é apenas sobre assistir, é sobre apoiar, compartilhar, fortalecer vozes que escolhem ficar. Às vezes, tudo o que uma mãe precisa é decidir não ir embora. E às vezes, tudo o que uma mensagem precisa é alguém que decida espalhá-la. Se inscreva e faça parte das histórias que permanecem.